Boa tarde, vamos começar o nosso call de fechamento do dia 20 de dezembro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Mercado, final das contas, não consegue realizar. Não é uma bela realização. Já esteve, nessa realização já teve muito mais convincente. Agora ele praticamente zerou a queda, né? 0,08 de queda no momento. SP500 já positivou 0,17 de alta, Nasdaq 0,17 de alta, o Dow Jones 0,11 de alta, o SP500 0,17 de alta, o Nasdaq 0,4 só de queda e o Dow Jones 0,11 de alta. Então é uma realização que ainda não consegue, né, vir com força, com vigor para baixo. É o volume baixo, 5,2 bi, e a expectativa é que comece daqui para frente a diminuir. Hoje é quarta, amanhã é quinta, sexta já começa. Sexta já deve estar, né, bem largado esse mercado. E aí volta, enfim, tem um pouquinho mais de movimento no dia 7. De qualquer maneira, temos aqui, se fechar desse jeito, temos uma cruz de Harami, também de reversão baixista. SP500, testando como resistência agora 1438 e 60, ele está em 1438 e 26. Ainda fica a expectativa de uma realização, né, uma pequena realização, não é nem uma realização grande, é uma pequena realização para buscar a linha de tendência de alta. Petrobras 0,48 de queda agora, também forma um Harami de reversão baixista. Testou o suporte de 20,67 na mínima do dia, ele fez 20,63, testando exatamente a média de 200 períodos em marrom, que está em 20,63, e volta a subir. E Vale do Rio Doce fez aqui o padrão de desenvolvimento, testou o suporte de 40 e 16, ele veio um pouquinho abaixo, veio nos 40,03 e agora volta a subir outra vez. Pequena queda, 0,20 de queda só Vale do Rio Doce, índice Bovespa 0,07 só de queda. É um papel que acabou vindo para cima, foi PDG. PDG na massa do dia com mais de 3%. Tá aí, tinha deixado uma sombra superior, né? Mostrou bastante fraqueza no dia e agora já vem para cima com mais força, com mais vigor, né? Não é para comprar esse papel agora, é para manter. Ele tem um objetivo a 3,43. Vocês estão aí? Tô vendo que ninguém se manifesta. Bradesco acabou vindo para baixo, tem essa cunha de reversão baixista. Ele acaba, boa tarde, Guilherme. Ele acaba vindo para baixo. Não tem uma venda ainda. Ele está formando aqui um Harami, depois um Marubozo. Uma venda, seria perdendo essa linha de tendência de alta aqui. Seria a venda mais agressiva. E 35,75 seria uma venda mais conservadora.
BVMF é um papel que sinaliza também já uma reversão. No momento aqui fazendo um Haramid de reversão baixista, né, depois de muita volatilidade. Sinaliza que pode realizar. Nós falamos de OIBR hoje, né? Por algum motivo o alarme acabou não tocando. E aí a gente perdeu essa alta aqui. Bem, já chegou no primeiro objetivo, 8,46, e depois 8,62. Agora já foi, né? Gafisa. Tinha tudo para realizar, não realizou, tá subindo. Eventualmente nos próximos dias até forma um topinho duplo aqui. Mas não tá, enfim, não é por enquanto, não é para posicionar não, para ficar fora. Bova 11 na máxima do dia, mais forma aqui. Eu fiz um spinning top, já chegou no objetivo da alta pela expansão desse pivôzinho aqui. Hoje testa com mais força esses 60 reais. E aqui ele forma ou tenta formar um pequeno enforcado. 57,42 cravado em cima. Então tá. Vai subir não. Tem tudo para realizar. Spinning top sinalizando a perda da força da alta. E depois um candle, tem que ver como é que ele fecha. Mas um candle que sinaliza, né, muito próximo de sinalizar um enforcado. O papel que veio para baixo foi Ambev, dentro de um canal de deriva. A batida foi forte hoje para Ambev, né? Papel com 2,90 de queda no momento. Muito próximo de dar uma venda. Você vê, já perde a média das bandas. Tem objetivo em 85,22 na retração de 50% do estudo de Fibonacci. O papel não era esse, era Itaúsa 4. Fez um maruboso, né? E agora faz um spinning top. Tem que ver como ele vai fechar. Fechou aqui 9,97. Abriu a 9,98. Spinning top sinaliza a perda da força do movimento de alta. Isso não significa necessariamente uma reversão, mas já é um forte indício de que perde a força no pregão de hoje. Como ele sai de uma área de deriva aqui, eu encaro isso aqui como o início de um novo movimento de alta. E a gente sabe que o maruboso é início de movimento, significa a continuação daquele movimento. Hoje é uma pequena realização em relação ao dia anterior, podendo continuar subindo nos próximos dias. E aí tem o objetivo aqui no topo anterior de 10,44. Primeiro objetivo em 10,44. Esse aqui é Itaúsa. Outro papel que ficou aí no meio do caminho,
hoje, depois de vários dias subindo bem, foi os Minas, né? Formando aqui um spinning top de indecisão. Por enquanto é só perda na força da alta. Ele vem, testou a retração de 50%, 50% na cabeça do pivô. Mostra o papel tem um objetivo lá nos 43,80, mas hoje já fecha com um doji, né? Doji no topo, dependendo de como for. Isso aqui pode sinalizar um dia-chave de reversão. Pode ser um dia-chave de reversão aqui. Vamos ver como é que ele fecha. Bom, o Pan-Americano tem um pivôzinho aqui. Veio, deixou a retração de 61,8. Pela expansão do estudo de Fibonacci, olha só que interessante. Aqui a massa foi de 4,99. Aí a primeira resistência está aqui na média das bandas. Dupla resistência, né? Tripla, na verdade, porque agora que ele caiu, ele fez uma máxima aqui, média de 200 períodos, e agora na expansão uma resistência de Fibonacci. Uma compra para esse papel só romper essa mega, hiper, super bombástica resistência. Antes disso, se está comprado, mantém com stop curto. Se está fora, fica fora do papel. Semanal eu também projeto para 5,60. Guilherme, você pode perguntar o que você quiser. Fique à vontade para perguntar qualquer coisa. Lembra aí também tem o chat específico de Vinícius, caso ele queira assistir também. MRV. Resolveu subir hoje, né? Aquilo que eu falei ontem, um papel que tem um viés de alta, deu uma meia trava ontem, compra 11,88, esse papel tá bacana. Compra 11,88, com o primeiro objetivo a 12,33. Anota aí, Pedro, depois diz que eu não falei do papel. 11,88, 12,33, primeiro trade do papel. Daí 3,78, stop 1,80.
Então, fibra parado dentro de uma área de deriva. Ele veio para baixo, voltou, mas completamente parado o papel. Não tem muito o que fazer aqui. Papel derivando, pode acontecer qualquer coisa. Inclusive nada e continuar derivando. Ou seja, pode subir, pode cair e pode ficar mais tempo derivando. Enquanto ele estiver dentro dessa área de deriva, nada feito. É um papel para ficar fora, porque inclusive perde tempo em ganhar dinheiro em outros papéis com potencial de valorização. Mini índice, você está olhando, Guilherme, mini índice de gráfico de quanto? Qual o período gráfico? Mini índice no gráfico de 60 minutos. Nessa última hora ele subiu porque nessa última hora o mercado americano resolveu subir. Ele ficou derivando a tarde inteira porque o mercado lá fora também derivou a tarde inteira. E agora no finalzinho que resolveu, né, dar uma puxadinha aqui, mas horrível, né? Aí o pessoal fica querendo inventar e fica dando sombra para cima, sombra para baixo, mexendo, fuçando. 10 minutos. Bom, vamos lá. Quando ele descola da média, e volta para a banda, a volta tende a ser bem forte. Não necessariamente. Você quer dizer que a queda aqui vai ser agressiva, é isso? Não necessariamente. Ele pode vir devagarinho, pode realizar devagarinho. A banda de bola diz o seguinte: quando ele basicamente ele sai da banda inferior, vem para a banda superior. Enquanto ele estiver respeitando, como aqui, a média das bandas, isso aqui é uma resistência forte se o papel está trabalhando abaixo dela, e passa a ser um suporte forte se ela trabalha para cima. Tá certo? A média das bandas nada mais é do que exatamente a metade do caminho entre uma banda e outra. Ela fica exatamente no meio do caminho. Então, o estudo das bandas de Bollinger diz que quando ele sai da banda inferior, ele busca a banda superior. E ele busca de duas maneiras. Se as bandas estão paralelas, serve como resistência e suporte. Aí bate, volta, quando fosse suporte e resistência normal. Se as bandas abrem, significa que aumentou volatilidade. Nesse caso aqui, elas abrem e o mercado continua subindo, como se ela abrisse para o mercado passar. Aí ele vai até o movimento exaurir. Quando exauriu, qual é a expectativa quando o movimento, né, quando você pega uma coisa e joga para cima, o que acontece? Ele sobe, para e cai. Esse parar, se você pega uma caneta e joga para cima, ele vai parar numa fração de segundos. Você nem percebe, né, no exato momento que ele parou. No gráfico, pelo menos, ele para, como aqui, sobe, pode ficar derivando, né, 1 candle, 2 candles, 5 candles, 10 candles, como a gente viu agora, fibra. Tá certo? A expectativa agora aqui, maior, principalmente se o Stochastic está sobrecomprado, 90%, por exemplo, a expectativa maior é que ele venha a realizar. É só uma expectativa. Não necessariamente ele vai realizar. Ele pode explodir para cima, por exemplo, um movimento como esse daqui. Olha aqui,
num movimento enorme como esse daqui. Antes de mexer aqui, eu vou pegar peguei esse aqui, tá certo? Ele subir aqui, olha só. Ele sobe, realiza um pouquinho, sobe, realiza um pouquinho, sobe. E sobe mais um pouco. Então não necessariamente porque ele chegou aqui significa que ele vai cair. Ele pode cair como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu, tá certo? Mas ele pode ter uma guinada como essa aqui, que ele passa um bocado de tempo subindo antes de realizar. Aqui o que você precisa ver? A banda, não é porque ele bateu na banda é que ele vai cair. Não. Aqui você tem que ver algumas coisas, principalmente, né, os indicadores todos sem exceção indicam alguma coisa. Ou eles indicam alguma coisa que você já viu e está confirmando, ou eles indicam alguma expectativa de que algo venha acontecer que ainda não aconteceu, mas o indicador tende a se antecipar aquele movimento. Se aquela coisa, aquele indicador que mostra o que você já está vendo, confirma o que você já está vendo, são os indicadores tipo rastreadores. Eles seguem um rastro, eles seguem uma tendência. São tendência seguidores, traduzindo ao pé da letra do inglês. Trend followers em inglês. São tendências seguidores, seguem uma tendência. E você tem os osciladores. São aqueles que tendem a buscar um movimento antes que esse movimento aconteça. Ou seja, ele tende a sinalizar, como por acaso é o caso do estocástico. O estocástico tenta, nem sempre ele consegue, mas ele tenta se antecipar a um movimento gráfico. Aqui, por exemplo, você vê que ele sobe, já sinalizando aqui um movimento de alta. Olha aqui, ele está vindo aqui assim, e aí ele sobe. Tá certo? Num gráfico muito pequenininho, dificilmente isso acontece. Aí você tem as divergências. Divergência é exatamente isso, como aqui, por exemplo. Ele começou a cair neste ponto aqui. Começou a vir para baixo neste ponto aqui. E o indicador e o gráfico ainda não sinalizava uma reversão. Depois que ele começou a realizar, aí ele já estava lá embaixo. Aqui é outro, olha só. Ele vem caindo aqui, enquanto o mercado ainda não reverteu. Baita divergência. Aí ele vem para baixo, o indicador vem para baixo. Isso acontece de baixo para cima. Olha aqui, a mesma coisa. Gráfico para cima, o indicador já sinalizando que vai realizar. Olha nesse ponto aqui, o gráfico andando de lado e ele já sinalizando que vai subir. Aí acaba subindo. Nesse caso aqui, ele ainda a única coisa que ele está mostrando aqui é que ele perdeu a força da alta, mas o gráfico também está mostrando exatamente isso. Então, por enquanto, não nos ajuda muito esse oscilador. Estocástico lento é um oscilador. Por isso que eu gosto dele. Além de me dar divergências de topo e de fundo, ele tende a trazer essa característica de reversão. Sinalização tenta se antecipar 1, 2, 3 candle, uma reversão. Então a expectativa maior aqui é que ele venha realizar. Mas isso não significa que ele vá realizar. Principalmente porque as bandas estão firmes para cima e para baixo. Se a banda começa a virar, enfim, se ele começa a mostrar, tá certo, o estocástico começando a querer mostrar perda da força da alta, né, muito sutil. Por enquanto ele está firme. Ó, e não está vindo para baixo. Então não necessariamente ele vai cair. Uma hora ele cai, mas pode demorar mais 1, 2, 3 candles aqui, uma meia hora, mais uma hora antes dele cair.
Ele pode, nesse meio tempo, continuar subindo ou andar de lado antes de cair. Olha aqui nesse caso, Fibria. O indicador já virou para baixo, o papel andando de lado e o estocástico para cima, divergindo completamente. Algo mostra que pode cair, algo mostra que pode subir, mas o gráfico propriamente dito não mostra nada. O gráfico está derivando. CSN. CSN já tinha fechado. Mauro Bozo sinaliza que depois do movimento de alta, uma figura de reversão tende a ser formada. Formou o spinning top, que é a perda da força da alta. O spinning top sozinho não é reversão. Ele é um candle de indecisão, sinalizando a perda da força anterior. Perda da força do movimento anterior. No caso aqui, perda da força da alta. Junto com o candle anterior, forma um rara mid de reversão baixista, apesar do candle estar positivo. Nesse candle aqui, nesse dia de hoje, ele não confirmou a reversão baixista do candle do Hanami, mas o que ele faz? Ele já abre com gap para cima, e se ele fechar abaixo dos 12, ele fechou nesse, ele abriu nesse dia aqui a 12 bola. Se ele fechar abaixo de 12, não é fechar a 12, é fechar a 11,99. 11,96, 11,95. Abaixo de 11,99, abaixo de 12, 11,99 já está valendo. Ele forma um padrão de envolvimento de reversão baixista. Bollinger está dizendo que vai ter reversão aqui? Não. Não está dizendo. A banda superior está para cima, a média está para cima, as médias 5 e 8 começa a perder um pouquinho de força aqui por causa dessa 2 dias meio que derivando. Agora olha só o estocástico, divergência de topo. A primeira forte sinalização mostrando que esse papel pode realizar essa divergência de topo. O mercado foi, o papel não foi. Se o gráfico já tivesse para baixo, isso aqui por si só já é divergência. Agora, se ele tivesse vindo para baixo, batata. Era para entrar vendendo sem fazer cerimônia. Mas não é isso que está acontecendo. Ele ainda pode passar alguns dias derivando aqui dentro até que ele se decida para que lado vai. Por que para que lado se decida para que lado vai? Porque ele pode derivar durante algum tempo antes de mostrar qual o próximo movimento. Olha, por exemplo, lojas Renner, L-REN 3. Limpar aqui. Olha aqui, divergência. O estocástico está abaixo do nível anterior. O gráfico está acima do nível anterior. Isso aqui, só pelo fato dele estar abaixo desse nível anterior, já é uma divergência. E ele já está abrindo queda, ele já está revertendo em baixa. Ele abre na máxima, quase na máxima do dia. E se ele fechar exatamente no mesmo ponto que agora não está, nesse dia aqui ele fechou a 79,83. 79,83 e aqui está em 79,71. 12 centavos de diferença. Fechando
no 79,83. Se for cravado em cima, melhor. Pode ter uma diferença de 1, 2 centavos, não é desejável. Mas é uma linha de contra-ataque, linha perfeita de contra-ataque. Quando você pega suas duas mãos, fecha os punhos e bate um contra o outro. Graficamente, esse é o efeito que ele tem. Batida de duas forças opostas. A expectativa aqui é que ele venha a cair. Então, divergência com linha de contra-ataque, dificilmente o papel aguentaria esse tranco e viria para baixo. Ok? Próximo papel, Natura. Natura vindo para baixo. Dá uma limpada aqui. Mas olha só, primeira coisa a fazer. Acabei pegando errado aqui. Primeira coisa a fazer. Linha de tendência de alta. Primeira coisa, o papel está numa tendência de alta, com topo de fundo consecutivos mais altos. Amanhã ele faz um topo duplo aqui, que é a figura de reversão baixista pela teoria de Dow. Reverte em queda, testa a média das bandas. Se ele fechar perdendo essa média das bandas, significa que ele vem buscar a banda inferior de Bollinger. Ele tem essa linha de tendência de alta, ele tem esse suporte de Dow. Para amanhã é um duplo suporte. Perdendo 56 de 50 amanhã, seria uma venda com objetivo na banda inferior de Bollinger e suporte de Dow na casa de 55 e 20. Vamos ver aqui. 56 de 50 para 55 e 20. Dá 2 de 30 de queda. O stop é 57. Bola a bola.
Ficar de olho nesse papel. Papel que pode subir a Cirela. Já testou bem a retração de 61.8, querendo melhorar, né? Tem a média das bandas aqui. É um papel para ficar de olho porque ele tem uma compra aqui. 18,10 rompendo. Botar aqui. Dezoito, 10, primeiro objetivo 18,40. Dá 1,65 e depois de 18,40 ele vai lá para os 19. Na verdade é 18,10 para 19 com resistência intermediária em 18,40. Aí dá 5% de alta, stop em 2. R$17,74. Pula fora. O IBR, impressionante. Foi uma pena a gente não ter pego esse papel. Deu uma puxada fortíssima. Souza Cruz já caiu um pouquinho mais hoje, né? Bom, ele perde a média das bandas. Amanhã se perder esses 33, esses 30 e 77, dá outra venda. Ele vem buscar a média das bandas. Botar aqui 30, bola a bola. Seria a retração de Fibonacci. Dá 2,5 de queda. Stop em 31,20. Bom, pelo visto não tem ninguém tem mais papel, né? O papel que tem e não subir é Sabesp. Ele já rompeu a linha de tendência de baixa. Uma forma lateral dentro de uma grande área de deriva. Ele tem um forte duplo suporte aqui. Na retração de 38,2 em 8,16. Agora querendo romper esses 8,16. Ele está em 8,37 agora. 86 de 16. Está em 86 de 38, 87
Seria uma compra conservadora para esse papel. E aí tem o objetivo a 90 e 30. Dá 3,80. Stop 1.8, 85 e 43. A regra do Brasil perdeu a força da alta, já vai dar uma venda, né? Aqui perdendo 22,80. É venda. Objetivo 22,15. $22,80 para 22,15. Dá 2,85. O stop na 23,10. Arthur, a retração ótima de Fibonacci está em 50%. As principais linhas, né, as principais linhas, né, de Fibonacci, retrações, como a gente chama, de Fibonacci, são justamente essas três aqui: 61,8, 50 e 38,2. Essas são as três principais. Dessas três principais, a de 50% é a principal delas. Existem várias outras linhas entre 61,8 e 100%, tem várias. Entre 0 e 38,2 também tem mais umas tantas. Mas as três principais são essas daqui, que já vem o estudo com elas. Eu vejo o mercado de uma forma geral difícil de achar. Eu não estou vendo nenhum filé mignon. Ou os papéis já subiram muito, ou os papéis, enfim, já caíram muito. Pega um papel aqui, por exemplo. Pega a Eco Rodovias, por exemplo. Deixa eu limpar aqui. A gente pegar esse movimento, primeira coisa, se a gente pegar esse movimento aqui, do que ele testou a retração de 61,8, na expansão desse movimento aqui, vou pegar 50% e vou jogar aqui na cabeça do pivô.
seja, ele praticamente já chegou no objetivo dele de alta. Aqui ele devolveu 75, 85%. Mas o principal é que eu vou pegar 50%, jogar na cabeça do pivô. Que ele subiu e tal, mas ainda está devendo. Só de uma forma geral, se eu peguei esse movimento agora inteiro, algo parecido, olha só, ele está testando 50%. Então em alguns momentos o estocagem funciona bem, outros não funciona tão bem, mas de uma forma geral ele funciona muito bem. E olha só, eu vou botar um zoom mais aqui. A gente vai ver que ele fez já algo parecido com um fundo duplo, testando a retração de 50%. Agora começa a querer reverter para cima. As bandas aqui muito estreitas. Ainda as bandas para baixo, as médias para baixo, ou seja, além dele romper a média das bandas de Bollinger, olha só, ele tem que romper essa linha de tendência de baixa aqui. Ele está testando. É para ficar de olho nesse papel, que ele pode dar alegria. Hoje, que tinha tudo para subir, né, faz aqui um maroboso com um padrão de envolvimento. Por causa justamente desse forte movimento de alta, ele já abre devolvendo metade do ganho. Ficar de olho nesse papel, que ele pode no primeiro movimento, ele pode ser de 16,90 para 17,30. R$16,90 para 17,30. Dá 2,36 de ganho. Stop 16,70. É isso aí. Arthur, porque seu setup não é o meu setup. O CCI que eu uso é o CCI que tem aqui no... Cadê o CCI? O CCI que eu uso é o CCI que está disponível aqui pra gente.
O CCI puro, eu não acho que dá mais ou menos resultado. O CCI puro, do jeito que ele é aqui, o pai da criança botou o CCI dessa forma. Depois veio algumas complementações, enfim. Como banda de Bollinger. Tem gente que inventa um monte de coisa em cima da banda de Bollinger. O próprio Bollinger chega e mostra que a banda são para ser usada de uma determinada maneira. A maneira como ele ensina a usar é a maneira como eu uso e estou muito satisfeito. Nada impede de vocês estarem fazendo outras, né? Ou, botando outras configurações, enfim. As configurações que eu ponho aqui são sempre ortodoxas. Você acha que se eu acho? Eu não acho nunca nada, pastor. O grafista nunca acha nada. O que o gráfico está dizendo? E aí é objetivamente, não é subjetivamente. Por que Natura iria subir igual a Ambev? Você me faz uma pergunta, eu te devolvo a mesma pergunta. Se você está me fazendo essa pergunta é porque você acha que pode Natura pode se comportar igual a Ambev. Eu te pergunto, por que você acha isso? Vamos pegar um gráfico mensal de Natura que já explodiu e vou abrir um outro gráfico mensal de Ambev. Porque o passado, né, tem aquela história que diz que resultado passado não é garantia de resultado futuro. Todos os dois papéis já subiram muito. Aqui eu estou pegando setembro de 2004. Vou pegar aqui esse último movimento. Foi 2009 para cá. Aqui mais ou menos o mesmo patamar, tá certo? Aqui ele já está bem sobrecomprado em 91% no mensal. E aqui no 90% no mensal. Por que você acha que Natura vai se comportar como Ambev? Na verdade, o que eu acho é que ele já se comportou. Eles têm o mesmo grau de sobrecomprado. Tá certo? Todos dois já explodiram para cima. Eu não acho que Natura esteja atrasado. Pega o gráfico aqui e você vê. Então não estou entendendo bem aonde você quer chegar com essa pergunta. Só porque aqui ele deu uma realizada antes e aqui não deu? Aqui também acabou dando. Tá certo? A realizada aqui foi maior. Deu um buy opportunity melhor do que ele deu em Ambev. Eu não vejo porquê. Não estou entendendo, enfim, muito bem essa pergunta. Eu acho que os dois já subiram muito. A pergunta será que eles vão realizar na mesma proporção? Talvez seja essa a pergunta. Acho que os dois já subiram muito. Um está 90% sobrecomprado, o outro está 91%. Ou seja, tecnicamente eles estão dentro de um patamar muito parecido. Ah, mas o percentual... Não estou falando em termos percentual, estou falando em termos de comportamento gráfico. Eu nem sei qual é o percentual de um para o outro. Mas um não deve nada para o outro. São dois papéis muito firmes. Pastor, a Natura tem bons fundamentos, como a Ambev tem fundamentos maravilhosos também.
Arthur, eu concordo com você. Você acha que é interessante? Beleza. Eu vou pesquisar. Eu estou sempre pesquisando, estou sempre, tá certo, aceitando sugestões. Não tenho nada contra isso. Você acha que é interessante? Beleza, vou pesquisar também, vou ver se pode melhorar. Mas no Shark não tem essa possibilidade. O Shark, tá certo, não. Eu vou pesquisar em outros lugares para ver se de outra forma pode ser interessante. Eu estou sempre estudando, estou sempre inovando, estou sempre buscando coisas novas, estou sempre trazendo sugestões novas. Aceito, vou anotar aqui e vou pesquisar. Obrigado, Arthur. Feliz Natal também para você, sua família. Estamos juntos. Semana que vem eu não estou aqui, mas na semana, aquela quebrada, né? Entre Natal e Ano Novo eu não estou aqui, mas na primeira semana quebrada de janeiro já estou aqui. Dia 2 de janeiro já estou aqui. Vou tirar só 3 diazinhos. Tá certo? Eu costumo dizer o seguinte, Arthur, quando eu achar um cara, eu não me acho o cara mais espetacular do mundo, não. Tá certo? Mas uma coisa eu sou dedicado nas coisas que eu faço e estar aprendendo e ensinando e tentando trazer conhecimento e tentando agregar valor. Há um tempo atrás isso aí não existia nesse mercado. Hoje com certeza deve ter pessoas iguais ou até muito melhores do que eu. Quando me deparar com uma pessoa dessa, não digo hoje nem daqui a um ano, mas enfim, em algum momento lá na frente, com certeza eu vou mudar de lado. Ou seja, eu vou ficar operando, tá certo? E só recebendo coaching. Com certeza um dia eu vou fazer isso. Vou ficar ali só na boa. Aí eu vou perguntar, Arthur, o que você acha de tal papel? Ah, legal, vou comprar. Ô, Arthur, o que você acha de futuro? Tá bom para entrar agora? Um dia isso. Já tem muitos anos que eu falo isso, mas um dia. Eu sou novo. Daqui a uns 10, 20 anos, quem sabe? Então é isso, gente. 5 horas e 33 minutos. Vamos ficando por aqui. A gente volta amanhã. Mas por quê? Porque é ruim? Ficar como operador é ruim? Não é não. Eu sei o que é operar, cara. Eu sei. Mas é isso aí, gente. Obrigado a todos. Uma boa tarde. A gente volta amanhã às 9. Arthur, se você tiver estratégia, disciplina e paciência, com certeza você pode passar por estresse, foi normal isso aí, mas você tem um risco controlado e aí assim, como qualquer outro negócio na vida, né?
O mercado hoje é muito melhor, muito mais tranquilo, as ferramentas são muito mais eficientes do que era 5 anos atrás. Hoje, se você imaginar o que evoluiu de ferramenta, inclusive para pessoa física, conhecimento, enfim, pegar esses últimos 5 anos, o que evoluiu nesses 5 anos foi muito mais do que evoluiu nos últimos 30 anos. Ou seja, em 5 anos de evolução, o que foi feito nesse mercado para atender pessoa física foi muito mais do que toda a história da Bolsa do Brasil. É impressionante. Até um broker, tudo, as ferramentas, né? As coisas que você vê, enfim, é inacreditável. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos. Um bom final de tarde e amanhã estamos de volta. Abraço!